Bom dia, a paz de Cristo no seu coração, que Deus te abençoe a você e toda a sua família neste dia. Eu sou o pastor Carlos Alberto, eu tenho uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração e no final estarei orando por você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, no botão em vermelho, ative o sininho de notificação todas. Deixe aí o seu like, o seu pedido de oração no comentário, eu estarei orando por você. O texto para a nossa reflexão de hoje se encontra em Marcos, capítulo de número 4, versos 35 até o 39, diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passamos para outra margem, deixando a multidão, eles o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor. Diziam uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu querido, os discípulos estavam atravessando para outra margem. A Bíblia nos diz: estando eles no mar, levantou-se um grande temporal de vento, uma tempestade inesperada, arremessava-se contra o barco onde os discípulos estavam. Logo, aquele barco foi enchendo de água e os discípulos foram tomados por um receio, por um medo daquele barco afundar. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo sobre uma almofada e os discípulos lhes despertou, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Nós enfrentamos muitas das vezes em nossa trajetória de vida as tempestades, as intempéries. São situações que não estavam na nossa agenda, nós não estávamos esperando que passássemos por aquele momento de tribulação, de conturbação. As tempestades simbolizam aquelas situações que de forma inesperada você enfrenta na sua vida. De repente você vai ao médico e ele lhe dá um diagnóstico de uma doença, ou alguém da sua família. De repente você se vê desempregado, um problema de saúde, uma situação complicada surge diante de você. E naquele momento você fica abatido, o desespero logo quer tomar conta do seu coração. O que fazemos quando nós enfrentamos as tempestades da vida? O texto que nós lemos deixa muito claro o ensino que Jesus transmite aos seus discípulos. Jesus estava naquela almofada dormindo tranquilamente. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Muitas das vezes, quando nós estamos enfrentando um momento difícil, a dúvida vem ao nosso coração, o inimigo vem com as suas sugestões, lançando pensamentos como esse: será que Deus não se importa com a minha dor? Será que Deus não tem visto a minha adversidade, a luta que eu estou passando, este sofrimento que veio sobre mim, sobre a minha família? Meu irmão, Deus se importa com você e por isso enviou o Filho dele para morrer naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar. Mas é necessário que nós passamos pela tempestade para que exercitemos a nossa fé e tenhamos uma atitude de fé em meio às tempestades. Por isso, quando você enfrentar as tempestades da sua vida, não se desespere, não tenha medo, tenha fé, porque Jesus está no barco da sua vida e Ele está no controle de todas as coisas e Ele levará você a um lugar seguro, a um porto seguro. Foi isso que Ele fez naquele dia ao despertar o Senhor Jesus daquele sono que Ele estava dormindo. Jesus repreendeu o vento e o mar e disse a ambos: Aquieta-te, acalma-te. E ambos se aquietaram e houve grande bonança. Jesus olhou nos olhos dos discípulos, ele fez esta pergunta: por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm de fé? Muitas das vezes a timidez
está dominando a nossa vida e essa timidez nos leva a agirmos de forma amedrontada. Meu irmão, se você está no meio de uma tempestade, não tenha medo, tenha fé, porque Jesus está no barco da sua vida. E se Jesus está no barco da sua vida, Ele não vai permitir que você venha naufragar, que você venha ser destruído por esta tempestade. Ele está no controle. Jesus olhou para os discípulos e fez este questionamento: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Você está no meio de uma tempestade neste dia, ventos contrários têm soprado em direção à sua casa, a luta tem acirrado. Não se desespere, não fique angustiado, não deixe o desespero tomar conta do seu coração. Tenha fé, porque Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. E os discípulos então sentiram grande temor ao ver que o vento e o mar haviam obedecido à voz do Senhor, e eles perguntaram um ao outro: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Senhor, o primeiro e o último. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Senhor que está no controle da tua vida, e Ele pode hoje fazer o impossível tornar-se possível, e Ele acalma hoje essa tempestade na sua vida. Se aproprie desta verdade e tome nesta manhã uma atitude de fé, de crer que Jesus está no controle, no barco da tua vida, e não há tempestade que vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Eu quero orar por você. Oremos. Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, porque cremos que o Senhor está presente no barco da nossa vida, e ao longo desta nossa trajetória, cremos que mesmo ao enfrentar as tempestades, os ventos contrários, o Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é a nossa fortaleza. E em uma atitude de fé, crendo nesta manhã, Senhor, eu oro por este homem, por esta mulher, pessoas que estão enfrentando tempestades, ventos contrários, Senhor, situações que têm tentado desestabilizar esta pessoa, que têm tentado ferir o coração deste homem e desta mulher com o medo, com a angústia e com o desespero. Mas nós recebemos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Jesus está no barco da nossa vida, e nós, com uma atitude de fé, reconhecemos que Ele é soberano e Ele é quem acalma a tempestade. Acalma, Senhor, nesta manhã as tempestades que este homem e esta mulher têm enfrentado. Repreenda, Senhor, os ventos contrários, os ventos que têm soprado contrariamente ao lar deste homem e desta mulher. Senhor, problemas que têm atingido, problemas de enfermidade, problemas financeiros. Senhor, o casamento desta pessoa que foi atingido por uma crise, nesta manhã eu oro pedindo: intervenha. Pai, eu clamo nesta manhã, acalma a tempestade na vida deste homem, na vida desta mulher, para a glória do Teu nome. E hoje, em nome de Jesus Cristo, haja calmaria e tranquilidade, e que o meu irmão e a minha irmã, para a glória do Teu nome, chegue a um porto seguro e possa cantar o hino da vitória e dizer: o Senhor me concedeu vitória em meio a esta tempestade. E eu oro pedindo esta bênção, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer e recebe, concorde comigo dizendo bem alto e bem forte: amém. Assim seja, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Carlos Alberto, você está no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no botão em vermelho, inscrever-se, deixe o seu pedido de oração que eu estarei orando por você, compartilhe com todos os seus contatos esta oração. Bom dia, a paz de Cristo, fique na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.